Olá, galera! Estamos aqui para mais uma aula de Química. Bem, o nosso assunto deste bimestre agora é saber um pouquinho dos primórdios, de como a Química veio a surgir, veio a se desenvolver. Bem, a gente vai estudar um pouquinho da alquimia e o estudo da matéria. Por que a gente vai estudar alquimia? Porque nesses primórdios, a gente tem já um embasamento para esse estudo da matéria que a gente conhece atualmente. Tudo bem? Vamos lá. Professor, mas o que é alquimia? Bem, alquimia muitas vezes é levado para aquela área do fantástico, a área da magia, da fantasia, até mesmo bruxaria que eles diziam antigamente, já que algumas pessoas faziam muito essas coisas. Mas a gente sabe que atualmente não é exatamente o que acontecia, até porque nós químicos e cientistas e todos da área utilizam diversas substâncias e fazem diversas misturas para tentar desenvolver algo, ou seja, algo normal e que antigamente era visto como algo ruim. Bem, alquimia. Alquimia foi e é uma prática voltada às transformações de matéria que alia diferentes ciências. Olha lá, são várias ciências, não é algo único, é algo complexo, como a química, física, astrologia, filosofia, arte, metalurgia, medicina, misticismo e religião. A origem da alquimia é bastante incerta, já que existem relatos alquímicos em diversas civilizações antigas, como os egípcios, gregos, romanos, árabes, persas, mesopotâmios, hindus, chineses e japoneses. Ou seja, a gente não sabe a origem certa da alquimia, mas a gente tem diversos relatos, diversos povos com diferentes conhecimentos que desenvolveram essa parte daí da ciência em tese. Olha só, o que a gente vê nessa imagem? Nessa imagem, a gente vê diferentes símbolos. E cada um desses símbolos representa o quê? Um elemento químico. Ou seja, mesmo anos atrás, milhares de anos atrás, eles já tinham o quê? Conhecimento acerca dos elementos químicos. Ou pelo menos de alguns, como a gente pode ver. O estânio, o chumbo, o ouro, o enxofre, mercúrio, prata e ferro. Professor, mas essa alquimia, como ela vai surgir assim do nada? Não, a gente tem algumas correntes para que ela fosse desenvolvida. Olha lá. A primeira, que é a filosofia grega. Essa é uma das principais que a gente vai ver mais lá na frente, porque a partir dela que a gente pôde assim estudar a matéria. O misticismo oriental. Bem, a maior parte da alquimia em si, do que o pessoal conhece do senso comum, deriva daqui. Por quê? Porque nesse misticismo que está aquela parte da fantasia, da magia. Por quê? Antigamente, aqueles povos, como vocês da história, a maioria deles tinha diversos deuses. Acreditava que tinha o deus Sol, o deus da agricultura, o deus do trabalho. Ou seja, eles tinham que conectar essas coisas do cotidiano deles a algo, porque eles não conseguiam descrever o fenômeno que acontecia. Ou seja, eles acreditavam em deuses que logo seriam capazes de fazer com que aquilo acontecesse. E as tecnologias egípcias? A gente vê uma obra fantástica que até hoje ninguém sabe ao certo como foi construída, que são as pirâmides do Egito, né? Ou seja, ali tem muitas técnicas, principalmente da matemática. Ou seja,
Essas correntes da alquimia que proporcionaram essa evolução dessa área, que não é considerado uma ciência em si, porém são os primórdios para desenvolver das ciências que conhecemos hoje, somente a química. Olha só, é daqui, observando essa imagem, é daqui que a gente pode ver que começa essa ideia de que todo químico é louco. É engraçado, mas é algo que é normal de se escutar. Porém, é algo muito arcaico, que a gente sabe que não é assim que funciona exatamente. E, como eu falei, o misticismo, que era a adoração de vários deuses para tentar compreender aquilo que se acompanhava no cotidiano. Tudo bem? Então vamos lá. Professor, o que a alquimia nos trouxe de ensinamento? Muita coisa. Vamos lá. Ensinamentos e crenças da alquimia. Primeiro, a pedra filosofal. Quem é que nunca ouviu falar sobre pedra filosofal? Isso é algo que é muito discutido até mesmo em filmes. E o que era essa pedra filosofal? Seria algo, uma pedra, que a partir dela, todo metal que fosse encostado nela se transformaria em ouro, tá? E o elixir da vida, o que significa isso? Um medicamento capaz de proporcionar a cura de diversas doenças, tudo bem? Que isso proporcionaria o quê? Uma longa vida para as pessoas, tá? E o que foi que ficou de ensinamento para a gente? Olha lá. Primeiro, uso de minerais no solo para ampliar a fertilidade. Descoberta de várias substâncias, como ácidos, bases, ésteres, gases e óxidos. É interessante essa parte da descoberta dos ácidos e das bases, que quando começou essa classificação, esse estudo, como é que eles faziam para diferenciar um ácido ou uma base? Quando a gente vai estudar hoje em dia, a gente vê que ácido tem sabor azedo, certo? E a base tem sabor adstringente. Professor, como que eles sabem que ácido tem um sabor e a base tem outro sabor? Justamente porque eles provavam antigamente. Não faça isso, porque não é uma boa ideia. Mas antes eles provavam para saber se algo era ácido ou se era básico. Tudo bem? Preparo de medicamentos, produção de sabões, produção de ligas metálicas. Ou seja, outro tópico interessante, as ligas metálicas. O que são isso? É justamente uma união, ou uma mistura, posso dizer, de determinados metais, que com isso vai melhorar ainda mais as características desse metal. Alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, mais resistência, melhor condutividade. Tudo bem? Estudo de determinadas doenças. Ou seja, foram vários ensinamentos que foram traçados para nós. Essa imagenzinha aí que vocês podem ver é a pedra filosofal no centro, onde ela tem toda uma simbologia, tudo bem? E na época era algo fantástico e algo que eles acreditavam que poderia existir. Ou seja, não foi o que para nós pode ser algo muito contraditório, para eles foi algo que realmente era possível. Bem, como eu falei anteriormente, os gregos, a filosofia grega é uma das correntes da alquimia. E é por aqui que a gente começa o nosso estudo da matéria em si. Olha só, os gregos e o estudo da matéria. A concepção da existência de átomos
é bem mais antiga do que a gente pensa. Ou seja, como eu falei, há milhares de anos já havia esse pensamento. Os primeiros pensadores filosóficos que cogitaram esta ideia foram Leucipo e Demócrito, tá? Ou seja, quem começou o estudo da matéria, sim, foram os cientistas devido aos seus experimentos e tudo mais. Porém, para chegar nesse nível, foi preciso pensar lá atrás, muito lá atrás, para que fosse possível fazer esses tipos de descobertas, tá? E o que foi que o Leucipo propôs? Ele propôs pela primeira vez que tudo que é feito no universo são através de partículas indivisíveis, ou seja, são partículas que eu não posso dividir. Elas chegam a um limite onde não tem como dividir mais elas, que foram chamadas de átomos. E como eles pensaram nisso? Olha lá, eu tinha a minha matéria aqui, que seria, no caso, essa rocha, onde, se eu fosse quebrar essa rocha, eu ia chegar a um limite, onde eu não poderia mais dividir ela. Ou seja, essa minha última parcela seria meu átomo. Tudo bem? Que é mais exemplificado nessa outra imagem também. Ele está tentando cortar sempre em pedaços menores, certo? Até conseguir chegar nessa minha partícula única, que seria o átomo. Claro que eles não conseguiram chegar a esse feito, até porque o átomo é bem minúsculo. Difícil mesmo até ver através do microscópio. Resumindo o átomo grego, ele era invisível, ou seja, não tinha como ver ele. A última parcela daquela matéria eu não tinha como ver. Indivisível, ou seja, chegaria a última parte dele, daquela matéria, onde eu não tinha mais como dividir ela. Ou seja, seria bem maciça, bem na última mesmo, bem agregada, bem coesa. Eu não tinha como dividir. Seria algo único. Impenetrável. Não tem como adentrar um átomo. Por quê? É indivisível. Não posso. Não tem como. E com movimento próprio, tá? Olha só. Chegamos a uma imagem mais atual, mais bem complexa de átomo, ou seja, coisas que foram pensadas há anos atrás, que podiam ser até consideradas besteiras para muitos, é algo real e algo que conseguimos chegar a discutir, ver, estudar, tudo bem? Olha só o átomo de hidrogênio. Essa imagem, ela circulou porque foi a primeira imagem de um átomo. Ela está colorida artificialmente, justamente para a gente poder visualizar melhor. Bem, o que a gente pode ver? Que no centro, bem no centro, tem lá essa parte meio avermelhada, amarelada. Esse meu centro seria o quê? O núcleo do átomo. Tudo bem? E pela parte azul, formando um arco, seria onde teria os elétrons, a eletrosfera. Que aqui em cima, nessa imagenzinha aí, seria o átomo de hidrogênio, que a gente estuda normalmente. E olha só a imagem através do microscópio, como é bem próximo, bem parecida. Ou que as ilustrações, essas conexões, esses modelos conseguem demonstrar realmente o que acontece. Então vamos lá. Para até aqui não foi fácil. Tive vários cientistas, desde os filósofos, para evoluir esse modelo, estudar esse
conceito de matéria. Olha só, o átomo que a gente viu antes é próximo desse de cor verde, de Schroeder, tá? Porém, tem uma evolução desses modelos, uma evolução desde lá da antiguidade, da alquimia, com os filósofos, uma corrente filosófica, uma corrente da alquimia, no caso, e a partir daí eu começo a ter os estudos o quê? Científicos do átomo, científicos da matéria. Eu tenho aqui o modelo de Dalton, que foi evoluindo para o modelo de Thomson, modelo de Rutherford, modelo de Bohr, até chegar no que a gente conhece atualmente. O primeiro modelo atômico. Aí chegamos na parte científica. O primeiro modelo atômico foi proposto por Dalton no século XIX, ou seja, 1800 anos ou até mais da proposta dos filósofos. Olha só. Abordando concepções acerca da matéria e do átomo. A ideia de átomo já estava em construção antes de Dalton, em parte pela concepção de matéria contínua, sem divisões, sem átomos. Não explicar os fenômenos dados da época. Olha só. O que ele diz aí? Que eu já tinha construções antes. Tudo bem? Quem eram essas construções de antes? Eram justamente as concepções dos filósofos. Tá? E o modelo de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar. Aqui eu tenho uma fotinha do Dalton. Eu tenho algumas esferas, certo? De diferentes cores. O que significa dizer que essas esferas, cada uma tem, representa um elemento químico, tá? E também aqui, mais antigamente, nos desenhos dele, cada uma dessas esferas eram representadas de algum símbolo, que era algo que foi muito usado na época, desde a alquimia, tudo bem? E a união desses átomos, dessas esferas, formava o quê? Outras substâncias que a gente conhece hoje. Tá? Então, podemos observar toda essa evolução que foi bastante aplicada em nosso cotidiano e de fundamental importância para nós. Bem, nossa aula termina por aqui. Obrigado a você que está aí assistindo. Estude e tome as devidas prevenções em casa e espero que em breve estaremos todos juntos por aqui. Um grande abraço, eu sou Matheus. Tchauzinho.